livro que relata uma história real. Já foi traduzido para cerca de 2.500 idiomas. Na reportagem de hoje, nós vamos conhecer um pouco mais da história da Bíblia. Considerado um dos livros mais vendidos, a primeira edição da Bíblia produzida no Brasil foi publicada em 1917 e contou com grandes escritores da literatura brasileira. Existem vários tipos de traduções da Bíblia, como as tradicionais, contemporâneas e as paráfrases. Das versões tradicionais, a mais antiga em português é a corrigida. Tá? Ela é do século XVII, antes de ter o Tiradentes, um pouquinho antes, um pouquinho naquela época, tá? E ela permanece. Naquele tempo não tinha uma diferença entre o português brasileiro e o português de Portugal, era a mesma coisa, certo? Muito bem, essa Bíblia ela vai sofrer uma mudançazinha qualquer, assim, uma coisa para dar uma adequação, na época do Dom Pedro II, tá? E vai ser conhecida popularmente João Ferreira de Almeida, no caso Almeida, né, o sobrenome do cara, Almeida Corrigida, tá? Só que aí em 48 a língua portuguesa muda mesmo, cai aquela farmácia com PH, cai o Moisés com Y, então eles fazem uma revisão nela e ela sai então como Almeida Corrigida. Aí surgiu a Almeida Contemporânea, surgiu a Almeida Revisada, surgiu a Almeida de acordo com os melhores textos, uma série de possibilidades. Tá? Então esse é o grupo das traduções tradicionais, certo? A história de Jesus, suas parábolas e evangelhos estão cada vez mais acessíveis, pois com o passar dos anos, novas traduções foram sendo produzidas, como as Bíblias contemporâneas. Usa o português das ruas, né? Vamos falar assim, ela usa o português coloquial. Vamos lá em casa tomar um café? Isso é uma linguagem popular. Né? O correto seria falar, vamos até a minha casa bebermos um café? Tá? Então ela usa o português coloquial das ruas. Com o vocabulário do cotidiano, surgiu também a Bíblia Paráfrase, como a Bíblia Viva e a Mensagem. Eles voltaram lá para o grego, para o hebraico original e fizeram uma tradução utilizando o quê? A estrutura gramatical mais contemporânea, tá? E utilizando um vocabulário contemporâneo. Então isso aqui realmente é uma tradução contemporânea, ela está no grupo das contemporâneas. Ela é excelente, o vocabulário dela é excelente, ela cumpre muito daquilo que a linguagem de hoje também faz, né? Novos convertidos, adolescentes, principalmente adolescentes, se dá muito bem com ela. Tá? A Bíblia que foi paráfrase no Brasil é a Nova Bíblia Viva. Ela saiu como Bíblia Viva e agora saiu como Nova Bíblia Viva, porque mudou também a regra do português, mudou o ano passado, então tiveram que fazer uma adequação, né? Ela foi a primeira paráfrase que saiu no Brasil, ela é muito boa, o entendimento é muito gostoso, ela é uma paráfrase que tem uma linha poética, né? A Bíblia Mensagem, ela tem a seguinte característica, ela é uma paráfrase, mas ao mesmo tempo o autor ele procura manter uma certa fidelidade com relação às figuras de linguagem no original. Então quando você pega nessa Bíblia aqui, por exemplo, Coríntios 13, versículo 1, que é famosíssimo, né? Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor eu serei como bronze que ressoa, e isso na versão corrigida ou na atualizada. Aqui nessa paráfrase ele está assim, mesmo que eu fale a língua dos anjos e com todo o conhecimento dos homens, se eu não tiver amor eu serei como o rangido de uma porta enferrujada. Por quê? Porque a ideia original no grego era realmente uma porta enferrujada. A bronze que ressoa, naquele contexto, era na verdade uma dobradiça de porta. Então era uma dobradiça rangendo. Tá? Não era um sino batendo, né? Porque você fala bronze que ressoa, você imagina um sino, uma coisa mais sofisticada. Não, a ideia é realmente isso. É um som irritante, chato, sem significado nenhum. Traduzir, produzir e distribuir Bíblias Sagradas. Essa é a missão da Sociedade Bíblica Brasileira, que existe desde 1948. E só em 2011, a Gráfica Bíblica distribuiu cerca de 100 milhões de Bíblias. A cada 3 segundos, uma Bíblia é produzida. Em um mês, é produzido cerca de 1 milhão de Bíblias e Novos Testamentos. E com isso, a Sociedade Bíblica do Brasil já exportou cerca de 20 milhões de exemplares para países de todos os continentes. Não importa a idade, existem Bíblia para toda a família. A Bíblia do surfista, a prova d'água, a Bíblia para a mamãe, a corrigida, a atualizada e dentre tantas outras. Dentre tantas versões, existe uma com traços orientais do livro sagrado,
que foi idealizada para uma fácil compreensão dos fatos, a Bíblia Mangá, que tem cativado públicos de todas as idades, como a Bíblia em Ação, a Palavra de Deus em quadrinhos. Essa Bíblia, na verdade, é um resgate da arte de Deus, né? Deus é quem criou os desenhistas, e é muito legal ver assim que pessoas talentosas como o Sérgio foi inspirado por Deus para fazer essa obra, né? Compilar, juntar 200 histórias de grandes heróis humanos, heróis como Jesus, e contar de uma forma atrativa na realidade da Palavra de Deus, né? Para tornar interessante e para trazer o conhecimento não somente de crianças, mas de adultos também, a forma como Deus tem escrito a história do mundo, né?